Fala pessoal, tudo certo? Bom, seguinte, nesse vídeo vou passar para vocês todos os gastos que eu tive com aquela pequena lavoura de milho que eu colhi algumas semanas atrás, lá naquela área que sobrou do amendoim que eu plantei ano passado. Então eu converti todos os valores do gasto que eu tive naquela área para vocês verem a produção por área e o tanto que sobrou de dinheiro. Só lembrando, o milho foi colhido lá para o fim de abril, lá por volta do dia 23, 24 de abril. Mais ou menos. Então, os dados que eu vou passar para vocês com relação à venda, com relação àquele dia lá. Hoje o preço do milho foi despencando e está meio longe daquele valor que eu vendi. Mas é isso aí, pessoal. Então, vamos começar com o vídeo. Só lembrando, pessoal, a área aqui eu medi com o GPS depois da colheita, então deu mais ou menos 0,42 hectare de área. Então, os valores que estão aqui em relação a essa área aqui. Depois vou converter o total para hectare. Daí depois cada um converte da forma que quiser. Bom, pessoal, milho Agroceres 80, 88. A saca de milho eu dividi com um colega meu na época. Ela tinha cerca de uns 15 quilos e eu plantei 6 quilos de milho naquela área. Então, mais ou menos umas 24 mil sementes de milho que eu cultivei naquela área. Não sei se a semente nasceu assim 100%, enfim, se for descontar a germinação, deve ter ficado lá umas 22 mil plantas naquela área. Então, R$270 de milho nessa área. Depois adubo 4,14,8. Na época eu usei quase 150 quilos, coloquei 150 para ficar um pouco mais redondo o valor. Estava perto de uns R$3 o quilo mais ou menos, então uns R$450 de adubo 4,14,8. Cobertura, pessoal, de 25,20. Usei 75 quilos naquela área. 25,20 estava em torno de uns R$4 o quilo na época, então uns trezentão de 25,20. Calcário, pessoal, que eu apliquei junto com a aplicação que eu fiz no amendoim antes do preparo do solo. Eu coloquei aí em torno de duzentão, porque foi bastante quilo de calcário naquela área do amendoim, então eu fui fracionando. Então, uns duzentão mais ou menos. Eu acho que o valor original foi um pouquinho menor, mas em torno disso. Então, quase 1.000 quilos de calcário naquela área. Preparo de solo, pessoal, contando com o diesel que eu fiz para preparar o solo. Também contando como a área era do plantio do amendoim, então gastou mais diesel porque a área foi nivelada várias vezes, depois foi tombada porque ia plantar amendoim. Como acabou sendo do amendoim, acabou sendo milho. Se eu fosse plantar o milho, gastava um pouco menos de diesel porque eu ia usar bem menos preparo de solo. Não ia tombar terra, eu ia subsolar e ia nivelar só. Então, também um duzentão de preparo de solo. Defensivo do milho, pessoal. Eu fiz 2 aplicações de defensivo também, seguindo junto com o amendoim. Eu passava no amendoim o defensivo e passava no milho junto para aproveitar no momento. O amendoim estava nascido e o milho estava bem pequeno também. Também o valor ficou um pouco mais redondo o valor, o original um pouquinho menor do que isso, mas coloquei para ficar melhor a conta. Só lembrando que a aplicação, pessoal, naquela época é óleo de nim, extrato de alho, extrato pirolenhoso, melaço de cana e metomil no meio da mistura. Então, eu coloquei em torno de R$100 a aplicação, mas é um pouco menos do que isso. Depois, pessoal, por fim, para colher o milho, o pessoal me cobrou lá de hora de serviço na Casa da Lavoura, entre a hora de serviço e o diesel, se eu não me engano foi umas 3 horas e meia por aí, ficou trezentão a hora de serviço com o diesel, totalizando R$1.920 o gasto total com essa lavoura de milho de 0,42 hectare. Colhi, pessoal, 56 sacas de milho. Depois no chão, que a máquina derrubou devido a ter pé caído e ter algumas partes com cipózinho que derrubou o pé na hora que a máquina entrou, e recolhi várias carriolas de milho no chão, espiga. Então tinha mais umas 2 sacas de milho no chão. Na época, pessoal, estava o preço bom, R$87 que eu vendi o milho. Então, deu cerca de uns R$5.000 de milho. Hoje o preço aqui deve estar na faixa de uns R$60 mais ou menos. Então o preço deu uma boa de uma queda. Daqueles dias para cá o negócio foi despencando, fora de base. Daí, pessoal, descontando o gasto da lavoura com a venda, sobrou aproximadamente R$3.100 de dinheiro. Então essa é o resultado daquela lavoura que eu fiz lá. Convertendo, pessoal, o gasto para hectare,
Ou seja, vocês pegam R$1.920, divide por 0,42, sai o valor para 10 mil metros, que é 1 hectare de área. Então, se eu fosse plantar 1 hectare de milho, pessoal, gastaria 4.500 e poucos reais em 1 hectare. Só para vocês terem uma base. Também, se eu fosse recalcular a produção do milho de 58 sacas naquela área para 1 hectare, aquele milho, se fosse 1 hectare, renderia 138 sacas de milho mais ou menos. Algo perto aí, pessoal, do alqueire aí, ficaria perto de uns 340 sacas de milho por alqueire mais ou menos. Só para vocês terem base. Então, pessoal, se eu fosse também converter a produção com a venda do milho, daria 12 mil reais de milho em 1 hectare, naquele preço que estava lá em cima quando eu vendi. Depois descontando também o gasto que se fosse 1 hectare, então daria uns quase 7.500 reais de lucro 1 hectare de milho, usando essa conta que a gente fez aqui. Esses gastos que eu tive aqui fosse remanejado para 1 hectare de área, sobraria esse tanto de dinheiro aqui. Agora, pessoal, se eu fosse vender o milho hoje a 60 reais as sacas de milho, pessoal, então não venderia 12 mil reais de milho no hectare, daria cerca de uns 8.400 reais de milho. E também meu lucro não seria de 7 mil, seria de quase 4 mil reais, 3.900 e pouco mais ou menos. Só para vocês terem uma base aí. Então, pessoal, essa é a nossa conta aí com relação à produção do milho e o que sobrou após pagar as contas do milho. Só para vocês terem uma base aí. Então, só lembrando, esse milho foi plantado devido a ter acabado minha semente de amendoim na época, então eu mandei milho para a terra não ficar aberta aquele pedacinho lá. E também é bacana que serviu para a gente tirar uma base aí da produção do milho naquela área e o gasto que eu tive com o milho também naquela área. E é isso aí, pessoal. Então, pessoal, só lembrando que esse milho demorou, para quem me pergunta no canal se compensa plantar amendoim ou milho, enfim, acho que cada um tem os prós e contras. O milho é mais fácil com relação ao tempo, né? Dá para a gente esperar mais dias para colher, se estiver chovendo. O amendoim tem uma pequena margem ali, bem pequena. Se começar a chover muito que não colhe, você perde bastante amendoim também. Agora o milho que despencou o preço é bem inviável perto do amendoim. Fora que o amendoim que eu planto, amendoim vermelho, tem um ciclo de 100 dias. Esse milho aqui ficou cerca de 160 dias, mais ou menos. Acho que eu plantei, foi 31 de outubro. Então, novembro inteiro, dezembro, janeiro, fevereiro, março inteiro. Dá 150 dias. Depois, colhi no fim de abril. 170 dias, mais ou menos. Porque estava chovendo e também a máquina não batia certo no dia que estava bom para vir. Então tem esses poréns aí, pessoal. E também o amendoim, pessoal. A produção por área, mesmo com a perca, foi até mais ou menos. Foi uns 93 sacos de amendoim vermelho por hectare. Uns 115 reais por saca. Daria lá quase 11 mil reais de amendoim por hectare. O gasto do amendoim por hectare deve ter ficado em torno de uns 4 mil. Acho que em torno de uns 4 mil reais mais ou menos. Então, ele quase que empataria aqui, ó, com o lucro do hectare do milho. Se o milho ficasse nesse preço aqui, né? Agora, com o preço que está hoje, é meio fora de base. Isso aí, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que quem estava com dúvida ou quem estava pedindo essas informações que fique respondido. Se tiver com dúvida ainda, põe nos comentários, se for possível, eu respondo. Quem não for inscrito, está vendo o vídeo aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso aí, pessoal, até mais, valeu, fui!